Saudações a todos, direto aqui da nossa oficina patriótica, e vamos analisar mais esse vídeo que está repercutindo em todo o Brasil. Bora assistir comigo? Vem! Se ainda não tinha ficado claro para você, ao final desse vídeo eu te garanto que você vai entender exatamente como que o Vorcaro comprou até mesmo a nossa Polícia Federal. Você sabe que o escritório de advocacia e a esposa do Alexandre de Moraes tinham um contrato de 139 milhões, 129, eu nem lembro mais. E que a acusação é que esse escritório de advocacia era usado para o Vorcaro comprar os serviços do Alexandre de Moraes, mas falando que era para assessoria jurídica. Essa é a acusação. Quem sou eu para apontar dedos, não é mesmo? Mas o que todo mundo fala é que o escritório de advocacia das esposas dos ministros do STF eram usados justamente para poder pagar serviços dos ministros do STF dentro do STF. Só que parece que não foi só apenas ministros do STF que estavam ali usando as suas esposas. Também tinham umas namoradas envolvidas. Pelo menos é o que parece nessa matéria que eu vou te mostrar. Agora, presta atenção nisso aqui. Você conhece essa mulher? O nome dela é Renata Varandas. Aparentemente, né? É uma jornalista e apresentadora do SBT News. Renata Varanda. Por que eu tô te mostrando a foto dela? Calma aí, cara. Isso aqui é muito grave. Antes, vamos lembrar. O Vorcaro, vamos lá. Foi avisado que seria preso pouco tempo antes da sua prisão, por isso que ele foi tentar fugir pelo jatinho e foi pego em flagrante ali tentando fugir. Aí nós temos delegados do caso do INSS sendo trocado e depois uma tentativa agora de trocar os delegados novamente, puxando delegados que estavam a serviço do Supremo Tribunal dos Tribunais. Aí nós temos aí o diretor da Polícia Federal viajando para Londres para degustar uísque com o Vorcaro numa viagem paga pelo próprio Vorcaro. Aí nós ficamos sabendo que o André Mendonça retirou o Andrei Rodrigues de toda a cadeia de informação. O Andrei Rodrigues não sabe de mais nada, tanto é que ele ficou surpreso quando houve uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E por final, nós tivemos aí aquela informação de que o Vorcaro mandou acionar o Andrei Rodrigues e o Paulo Gonet, dizendo, olha, se fizerem sacanagem comigo aí, vai pegar fogo no negócio. Aí o André Mendonça está com uma suspeita muito forte e muito cristalizada nesse momento, consolidada, de que de alguma forma o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, o Andrei Rodrigues, está envolvido com alguma coisa e precisa se explicar. Aí pronto, sai essa matéria aqui. Namorada de chefe da PF recebeu milhões da empresa de Vorcaro. Preste atenção. A namorada do Andrei Rodrigues, tá aqui eles aqui, olha que graça, olha que casal mais lindo. A namorada do Andrei Rodrigues, aparentemente, de acordo com a matéria, recebeu milhões de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro. Olha que gracinha, exclusivo. Escritório da namorada de Andrei Rodrigues defende sócio de Vorcaro. Mais um caso de um escritório de advocacia defendendo o Vorcaro, gente. Só que dessa vez é da namorada do diretor da Polícia Federal do Brasil. Como que esse cara está no cargo ainda, eu não consigo entender. Como que esse cidadão ainda se encontra no cargo de diretor da Polícia Federal? Vamos lá. O advogado que assina a defesa de Augusto Ferreira Lima, sócio de Daniel Vorcaro, é um dos pivôs, deixa eu diminuir aqui, ó. E um dos pivôs do escândalo do Banco Master é sócio do mesmo escritório em que trabalha a Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A mesma PF que prendeu Lima e conduz operações compliance zero contra o Daniel Vorcaro. Vorcaro sabia que seria preso. Documentos extraídos do seu celular divulgados pelo STF mostram que ele monitorava o compliance zero desde julho de 2025, 4 meses antes de ser detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em jatinho para Dubai. Antes da prisão, pediu a um interlocutor que contatasse o próprio Andrei Rodrigues para que nenhuma sacanagem fosse praticada contra ele. A tentativa está documentada no inquérito. Agora fica claro por que Vorcaro tentou avisar Andrei Rodrigues. A namorada do chefe da PF de Lula estava na folha de pagamento de Vorcaro, conforme revelou o jornal Gazeta do Paraná. Fica escancarado também que o ministro André Mendonça determinou o afastamento de Andrei Rodrigues das investigações, chegando ao ponto de proibir os próprios agentes de informar o diretor-geral da PF sobre suas ações. Renata Varandas estava na folha de pagamento da Ambipar
e teve papel fundamental na empresa para pautar os interesses financeiros do esquema. Ela não é uma jornalista que errou uma vez. Ela tem um método. E esse método a coloca no centro do esquema como sua peça, como sua peça de comunicação mais sofisticada. Olha isso aqui, gente. Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal. A empresa dela recebia milhões do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que curiosamente ficou sabendo que seria preso, que mandou acionar o Andrei Rodrigues, que levou o Andrei Rodrigues para degustar vinho, que pagou viagem para o Andrei Rodrigues. O que mais falta, pelo amor de Deus, o que mais falta para que esse cara seja sumariamente afastado do STF? Primeiro, o governo teria que decidir isso, não vai. Paulo Gonet teria que lutar por isso, não vai porque ele estava degustando vinho. Ministros do STF teriam que impor isso, fazer uma liminar, não vai porque eles também estavam recebendo dinheiro aí nos escritórios de advocacia da esposa. O Vorcaro comprou o Brasil, cara. Por isso que o Vorcaro tá revoltado. Falei, cara, ele gastou tanto dinheiro comprando todo mundo e agora o cara tá preso. Que absurdo é esse? Vorcaro, abre a boca, irmão. Delata logo tudo, é a única chance que você tem. Patriota, a tua missão é simples: like, comentário e compartilhamento. Bora mostrar para o algoritmo que o Brasil está à direita de Deus. Bom, meus amigos, a Gazeta do Paraná, através do jornalista Oswaldo Eustáquio, escreveu uma matéria associando a namorada do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, a senhora jornalista Renata Varandas, com esquemas milionários aí do master do banco do Daniel Vorcaro. Eu vou ler aqui o primeiro trechinho da matéria para vocês entenderem do que é que se trata. A jornalista Renata Varandas, apresentadora do programa Poder em Foco no SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar, multinacional ligada ao esquema de corrupção envolvendo Daniel Vorcaro e com contratos de quase R$500 bilhão com o governo Lula. Fontes da PF, ligadas inclusive ao atual governo, disseram que Andrei Rodrigues está fazendo com sua namorada o mesmo que Moraes fez com a Viviane Barsi, referindo-se ao contrato de R$129 milhões. Outras fontes, também da PF, afirmaram que alguns veículos de comunicação têm resistido a abordar essa pauta por corporativismo em relação a ex-colega de profissão e por medo de retaliação do diretor-geral da PF, que é fonte de grande parte dos jornalistas. Não é raro ver profissionais dizendo que falaram ao telefone com ele. Demitida da TV Record por misturar jornalismo com interesses financeiros, ela antecipou ao mercado trechos de entrevistas com o presidente Lula antes de ir ao ar. Renata Varandas migrou para o lobby em Brasília, tornando-se sócia de um escritório de relações governamentais. Meses depois, foi contratada pelo SBT News para apresentar um programa político semanal. A emissora não informou ao telespectador nenhum dos vínculos da apresentadora, nem o escritório de lobby, nem a Ambipar, nem o namoro com o diretor-geral da PF. Bom, ela exibia no seu perfil no Instagram que sim, tinha um vínculo com a Ambipar, e quando isso começou a se tornar público, ela simplesmente retirou lá do Instagram esse vínculo. Bom, você tirar da sua bio que você trabalhou ou não em uma empresa, não apaga que você de fato trabalhou naquela empresa. Então, não adianta muita coisa ela ter apagado da bio essa informação. Bom, a Ambipar, empresa que Renata Varandas exibia como vínculo profissional no Instagram, fechou um contrato de 269,7 milhões de reais com a FUNAI em dezembro de 2024 para transportar cestas de alimentos a 27 mil indígenas e Yanomami no Amazonas e em Roraima. O curioso dessa história é que não foi a Ambipar que ganhou a licitação. Quem ganhou a licitação foi a Elimarte Táxi Aéreo, que apresentou o menor preço, porém foi desclassificada por não atender requisitos técnicos. Bom, como todo mundo sabe, o território Yanomami, como todos os outros territórios indígenas, eles são meio que controlados pela Polícia Federal do senhor Andrei Rodrigues, né? E aí fica um intrincado esquema
de empresas que trabalham numa área indígena, e essa área indígena é controlada pela Polícia Federal. A empresa que ganhou a licitação tem algum vínculo com a namorada do diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, não me parece muito republicano isso aí, não. A matéria é super extensa, como eu disse, a matéria é do jornalista Oswaldo Eustáquio, e fala de muita coisa, ela é muito minuciosa, a matéria. Fala dos contratos, fala do esquema da CVM, fala da Ambipar, fala da carreira da Renata, né? Que foi por mais de 20 anos cobertura política em Brasília, passou pela Radiobras, TV Record, por quase 2 décadas e brevemente pela CNN. Foi demitida da Record em 2024. O motivo? Ela entrevistou Lula no Palácio do Planalto às 9h30 do dia 16 de julho. A entrevista iria ao ar às 7h55. Antes disso, trechos da fala do presidente, nos quais Lula dizia que precisava ser convencido sobre cortes de gastos e que a meta fiscal não precisava ser necessariamente cumprida, foram antecipados ao mercado financeiro por um comunicado da Capital Advice, agência de análise política para investidores. Varandas era sócia administrativa da Capital Advice. Ou seja, essa jornalista se utilizou de uma informação privilegiada que obteve do presidente Lula, que iria ao ar à noite, mas de tarde, através da Capital Advice, que ela era sócia, ela simplesmente entregou para o mercado uma informação valiosa. O que também não me parece ser uma das coisas mais republicanas. Enfim, alguma coisa precisa ser feita em relação a isso, né? Cadê o Ministério Público para investigar essas relações aí, talvez ou não, promíscuas, entre a namorada do Andrei Rodrigues, essas empresas, o governo Lula e a própria Polícia Federal? A velha mídia, como disse o Eustáquio, tem medo, né? Evidentemente, de falar sobre esse tema, por motivos óbvios de perseguição na ditadura que a gente vive. Mas é isso. Eu espero que alguém tome uma providência, né? Que pelo menos alguma autoridade, quem sabe até o ministro André Mendonça, resolva de fato fazer alguma coisa.